O item 6 do material didático, o refúgio dos cristãos. Bom, então nesse período de Nero, os cristãos extremamente perseguidos, qual vai ser mais ou menos o refúgio deles? O texto diz: a perseguição de Nero foi centralizada em Roma e os cristãos foram obrigados a abandonar a cidade. Alguns fugiram para a região dos bárbaros e acabaram sendo feitos escravos. Por quê? Os romanos, eles já tinham dominado boa parte da região dos bárbaros. Tá bom? Mas, por exemplo, a Inglaterra ainda não tinha sido dominada nesse período, nos dias de Nero. A Inglaterra, na verdade, vai ser dominada, a região bárbara da Inglaterra, pelo imperador que, vou dizer, vai substituir Nero, que vai ser Vespasiano, né, o grande imperador. Ele foi o general que conquistou a Inglaterra, mas nesse período ainda não. Então os cristãos tinham que fugir para algumas regiões fora do Império Romano. E quando chegavam nessa região da antiga, por exemplo, Inglaterra, se eles chegassem naquela região, o que os bárbaros faziam com eles? Né? Alguns eram sacrificados aos deuses, porque os bárbaros faziam isso. Outros eram escravizados. E escravo entre os bárbaros era uma coisa horrível. Por exemplo, uma mulher que se tornasse escrava de um bárbaro, a história diz que qualquer visitante que chegasse na casa dele, automaticamente podia estuprar ela, não tinha problema nenhum. Os escravos eram tratados como animais. Mas os cristãos não podiam viver na região romana. E isso vai se intensificar conforme as perseguições vão se intensificar. Tá, ok? Cristãos fugiram para a região dos bárbaros, ocorrem muitos relatos, porque o próprio Império Romano vai relatar, mas também vão ocorrer cristãos fugindo para outra região, da Pérsia, para o Egito, para a África. O norte da África, então, será uma região superpovoada de cristãos, porque é uma região que a perseguição não vai funcionar como funcionava em Roma, porque a região norte da África era uma região até que tinha oposição a Roma, tinha uma oposição histórica, seria tipo, por exemplo, imagine que nós conseguimos dominar a Argentina. Aí, por exemplo, aqui tinha perseguição e lá na Argentina não, os cristãos fossem para lá. E se nós dessemos uma ordem para os argentinos matar os cristãos, o que os argentinos fariam? Não matavam porque não gostam dos brasileiros. Então era mais ou menos isso que acontecia no norte da África. Tinha morte? Tinha, porém a perseguição era bem menor, porque os bispos, até as pessoas, as autoridades que viviam naquela região, as autoridades que chegavam ao posto de autoridade, às vezes não eram romanas e eles não gostavam então dos romanos. Foi uma região que a história vai comprovar que os cristãos tiveram um pouquinho mais de tranquilidade e por isso cresceram mais. A igreja cristã no norte da África será a igreja de grande destaque aí no século II e III, né, onde vão surgir os escritos, como nós já lemos de Tertuliano. Tertuliano, ele era um cristão do norte da África, né, ele vem para Roma, mas ele era de Cartago, que era uma cidade do norte da África onde os cristãos se destacaram. O comentário prossegue, né, na perseguição ao refúgio dos cristãos, o segundo parágrafo. A perseguição de Nero não possui documentos que descrevam uma lei assinada contra os cristãos. Parece que Nero via os cristãos como um povo sem pátria, um povo que não tinha nenhum governo para defendê-los e assim fazia os cristãos de objeto de diversão. Um dos lugares que serão utilizados pelos cristãos em todas as perseguições serão chamadas catacumbas de Roma, antigos cemitérios que os romanos abandonaram o uso e alguns cemitérios que os cristãos haviam aberto para sepultar seus mortos. Então, era um local seguro, observe, porque os romanos não iam nessa região. Os romanos, eles construíam cemitérios, iam construindo e eles iam abandonando. Aquela era uma região isolada, construíam um cemitério ali, eles não reaproveitavam, eles não iam lá nunca mais. Então tinham regiões, principalmente de cemitérios abandonados.
Então, diz a história que os cristãos chegaram à conclusão, vamos dizer, esse é o lugar de nós nos escondermos. Aqui os romanos não vêm nos buscar. E aí o que acontecia? Haviam catacumbas dessas, cemitérios, que eram construídas em montanhas, eles iam cavando buracos, né? Vários túmulos ali dentro do buraco. Hoje se faz de cimento, aquele local onde colocam os mortos, né? E normalmente não era também de comprido como os mortos são colocados hoje, eles eram colocados de lado. Então aquilo ali virava uma cama para o cristão. Acredite, às vezes cristãos que tinham bens, tinham uma vida boa, cristãos, a história vai falar de cristãos que eles eram até autoridades no império, mas eles vão perder. Se ele fosse um senador, ele perdia todos os seus direitos. O cristão vai viver numa situação de mendigância para não morrer. Então, por isso, eles iam para essas catacumbas e saíam de lá, às vezes à noite, às vezes durante o dia, para tentar conseguir, como se fosse um mendigo mesmo, alguma comida. Outros pegavam e iam para o campo, fugiam para as montanhas. Nós veremos 1000 anos depois desse momento que nós estamos falando, lá no ano 1100 da era cristã, vão ser encontrados cristãos que viviam escondidos nas montanhas. E quando que esses cristãos viviam, foram para essas regiões montanhosas? E é relatado que são exatamente durante as perseguições. Então, cristãos, às vezes, chegavam em algum local tranquilo, ficavam lá plantando, sobrevivendo. Outras caíam nas mãos de bárbaros, né? Às vezes iam para a região norte da África, que era uma região onde a perseguição não era tão intensa. Mas os cristãos, então, viviam nessas catacumbas e se tornaram moradas. Cada perseguição que vai acontecer, os cristãos terão que se esconder. Por quê também? Havia um prêmio pela denúncia dos cristãos. Normalmente, quem denunciava um cristão ficava com todos os bens do cristão. Então, você pensa, hoje todo mundo sabe quem é cristão, de alguma maneira. Dificilmente a pessoa vive escondida, né? Alguns, às vezes, vivem num apartamento que as pessoas não se cumprimentam, às vezes não sabem. Mas, normalmente, as pessoas sabem quem são seus vizinhos, quem é cristão ou não, ok? E aí surge a perseguição. Então foram vocês, e a pessoa, por exemplo, que de repente não tinha casa, tinha um cristão que tinha casa, ele ia lá no Império Romano, ele denunciava, aquela casa ficava para esse não cristão que não tinha casa. Então, assim, as denúncias eram aos montes. E aí vão até surgir, no caso de Nero, não tem chance, né? As pessoas, se são acusadas, elas são mortas. Vão ter outras perseguições que as pessoas vão ter direito de se defender, né? E aí vai ter gente negando a fé, dizendo que adora Júpiter. Infelizmente, vai acontecer sempre a existência de duas igrejas, né? Uma igreja que ela não nega a fé e morre, e uma outra que nega a fé e acaba aceitando cultuar os deuses, ou pelo menos se corromper. Diz a história também que terão alguns que teve época que o cristão tinha que ter um documento comprovando que ele adorou os deuses. Aí diz a história, infelizmente, que tinha cristão que ele pagava um soldado para dar o documento a ele sem ele ter adorado os deuses. Pecava na corrupção, mas não pecava adorando o demônio. Então serão momentos terríveis. E isso daí vai gerar igrejas. Surgirão igrejas, nós veremos, históricas, que elas nascem nesse estado de pessoas servindo aos deuses pagãos, né? O comentário prossegue. Os cristãos não podiam possuir bens, pois eram denunciados e seus bens passavam para o denunciante. Os cristãos se reuniam às escondidas em cavernas e catacumbas, normalmente subterrâneas. Tá bom? Então, eu coloquei aí uma citação para vocês, retratando exatamente as catacumbas. Diz o seguinte: os milhares de peregrinos que visitam Roma e suas antigas catacumbas não fazem ideia da extensão destas. Scott afirma que cerca de 70 mil inscrições
foram exploradas e catalogadas, significando esse número apenas uma pequena fração de uma vasta necrópole com 4 milhões de sepulturas em mais de 800 quilômetros de galerias subterrâneas. Nesta silenciosa cidade dos mortos, diz ele, vemo-nos cercados por uma poderosa nuvem de testemunhas, uma multidão que ninguém podia contar, cujos nomes, desprezados na terra, estão escritos no livro da vida. Olha que bonito isso, irmãos. Eu achei sensacional essa descrição que ele fez. Mas então, volte na leitura, olha o que ele diz, para nós termos a dimensão de como serão essas catacumbas, o que elas vão ocupar, quanto tempo elas vão, os cristãos vão viver ali e a quantidade de cristãos, porque, como eu descrevi, a igreja primitiva ela teve um crescimento imenso, porque aquele mundo era muito ruim de se viver. Eu vou dar mais um exemplo para vocês. Isso pregando para os romanos. Quando chegava no mundo bárbaro, diz a história que os cristãos ganhavam principalmente as mulheres para Jesus, para o evangelho. Por quê? Porque o contrário do evangelho, ou seja, a religião bárbara, dizia que a mulher ela não podia ir para o paraíso, está com a divindade deles. Por que elas não podiam ir para o paraíso? Porque só quem morria guerreando é que podia ir para esse local do paraíso. Então, as mulheres, você que fossem guerreiras, o que era coisa rara. Então, as mulheres, praticamente, podemos dizer que elas não tinham direito ao paraíso na religião bárbara. Então, quando os cristãos falavam, olha, você não precisa disso, você não precisa sacrificar pessoas, os bárbaros sacrificavam pessoas, né? Quando os cristãos falavam, basta você obedecer a esse evangelho que eu estou te apresentando, não fazer o mal para ninguém e crer nesse Jesus Cristo. É só isso? Não, se você fizer isso, mudar de vida, seguir esse evangelho, você vai ser salvo. Então, diz que o crescimento do cristianismo entre as mulheres pagãs, a história confirma isso. A conversão era muito grande, porque o que elas ouviam, né, que elas não podiam ir para o local do paraíso, a não ser que fossem guerreiras. Então, veja, eles localizaram, falando de extensão, 70 mil inscrições foram catalogadas. E diz que esse número é uma pequena fração, com 4 milhões de sepulturas. Então pense em 4 milhões de cristãos. Durante as perseguições, os cristãos terem que deixar todos os seus bens, porque quando saía uma lei, vocês verão isso, por exemplo, saiu essa lei de Nero, os cristãos vão começar a ser perseguidos imediatamente. E às vezes tinham períodos, vamos dizer, de uma certa tranquilidade, e de repente dava um surto no imperador, ele assinava um edito perseguindo os cristãos. Então, naquele momento, os cristãos já começavam a ser denunciados. Os cristãos tinham que sair rapidamente das suas casas por causa da perseguição, porque sabia que iriam denunciar ele e ele tinha que entregar sua casa mesmo, ele ia perder tudo e ser morto. Tá bom? Ou então ele tinha que fugir. Então ele ia para as catacumbas. Nessa perseguição de Nero e em todas as outras perseguições, isso vai acontecer. Você vai encontrar cristãos que eles não são capturados, então eles vivem ou isolados na mata, ou vivem próximo da cidade nas regiões de sepulturas, okay? Regiões que não eram visitadas pelos romanos. Aquilo ali se tornava o dormitório deles. E essas perseguições, considerando agora a perseguição de Nero, no ano 64, essa perseguição elas vão até o ano 312 pelo Império Romano. Então os cristãos estão vivendo nessas sepulturas e tinham períodos de perseguição cresce, perseguição diminui ou até desaparece. Mas a partir do ano 312, o que a Igreja Católica vai estabelecer é uma perseguição que não tem interrupção. E vai durar por séculos. Essas perseguições, a de Nero durou 4 anos. A da Igreja Católica vai durar por séculos. Nós veremos isso no decorrer da história. O comentário prossegue.
A perseguição de Nero ocorreu no ano 64 da era cristã. Haviam-se passado cerca de 35 anos da morte de Jesus. O cristianismo estava em franco crescimento. As religiões pagãs não satisfaziam a necessidade da alma do homem, nem mesmo a religião judaica, como era praticada nos dias do Novo Testamento, satisfazia essa necessidade. Então o que acontecia é que eles estavam, simbolicamente falando, em termos ilustrativos, estavam bebendo de uma água saloba, uma água podre, e de repente chega uma água pura, uma água mineral para o ser humano. Então isso faz uma diferença no organismo da pessoa, né? Pois bem, compare isso à questão espiritual. A alma do homem, o espírito do homem, eles, nós sabemos, foram criados por Deus. E a palavra de Deus, ela faz bem para a alma do homem. Então essas pessoas, quando ouviam a palavra de Deus, comparando ao que eles ouviam pelo paganismo, essa religião, o que era proposto pelas pessoas e o efeito que ele sentia quando ele ouvia a leitura dessa Bíblia, a pregação dessa Bíblia, ou seja, no caso a pregação deles aqui já tinham epístolas que tinham sido escritas, evangelhos. Então eles já estavam usando os evangelhos, o evangelho de Marcos, que foi o primeiro, com certeza eles podiam usar os evangelhos nessas pregações. Então esse período foi assim, um período muito bom por um lado, mas quando chega essas perseguições, vai ser sempre o período que a igreja vai se dividir. Não tanto na perseguição de Nero, mas nas outras perseguições. Uma igreja que vive nas catacumbas, ok? Uma religião forte, cristãos que quando são presos, eles não negam a fé. Nós vamos ver muitos exemplos disso, é muito bonito. Esse período é muito bonito. Nós ficamos tentando entender o que por exemplo, poderia passar na cabeça dessas pessoas para chegar a uma violência tão grande, fazer os cristãos de espetáculo, como esse caso que eu resolvi destacar, que a cristã era arrastada por um búfalo para que a punição fosse bem real. Por que chegar a tratar o ser humano dessa maneira? Então isso, claro, era uma questão espiritual.